A pressão de provar a pesquisa fez Neide agir de forma insana. Ele jogou papéis alegremente e admitiu que já não era normal. Testemunhando a cena, Chirone, exausto, sentiu que não podia mais continuar. Enquanto o grupo descansava, Neide decidiu pregar uma peça em seu amigo. Ele criou uma ilusão fantasmagórica, uma figura azul cintilante que apareceu de repente, fazendo Chirone gritar de medo e cair da cadeira. Neide riu com satisfação, enquanto Eruki calmamente percebeu que era apenas uma magia simples chamada Sombra do Trovão e que magos não seriam tão facilmente enganados. Chirone, ainda atordoado, admitiu que realmente se assustou porque a ilusão parecia muito real. Aquele exato momento de medo acendeu uma ideia inovadora na mente de Chirone. Ele explicou que seu pânico não foi por ter sido enganado, mas porque a ilusão despertou um medo primordial profundo dentro dele. A partir disso, ele propôs uma estratégia completamente nova. Em vez de tentar convencer as pessoas com provas, eles evocariam e manipulariam os medos existentes no público, para fazê-los acreditar primeiro, para só então apresentar as provas. Eruki imediatamente compreendeu a essência do plano, chamando-o de um conceito invertido engenhoso. Neide ficou extasiado, abraçando Chirone e elogiando-o como salvador do grupo, apesar das reclamações de Chirone de que Neide não tomava banho há dias. Em meio à euforia, Eruki manteve a racionalidade, apontando um problema. Se usassem feitiços de aparência barata, poderiam perder a confiança de pessoas que realmente acreditam no sobrenatural. Ele sugeriu que a ilusão de Neide precisava ser aprimorada para parecer ainda mais assustadora. Apesar do ceticismo de Eruki, Neide, mesmo exausto, teve uma ideia. Ele afirmou com confiança que poderia aprimorar a magia Sombra do Trovão. Imediatamente, Neide concentrou energia, lançando feitiços continuamente para criar uma sequência suave de ilusões em movimento, como um filme vívido. Ele explicou entusiasmado que bastava lançar o feitiço 24 vezes por segundo, para que as ilusões se tornassem mais realistas do que nunca. Para provar, Neide até dançou alegremente com sua cópia mágica, imitando cada um de seus movimentos. No entanto, Chirone não conseguia se alegrar. Ele olhou com pena para Neide, que estava acordado há 3 dias, e insistiu que eles não poderiam usar um método tão exaustivo. Ouvindo isso, Eruki propôs outra solução: construir uma máquina para automatizar o processo. Neide disse que também havia pensado nisso, mas enfrentava um problema difícil. A máquina poderia projetar imagens tridimensionais de acordo com um programa predefinido, mas só poderia realizar ações simples e repetitivas, sem a flexibilidade e interação necessárias para criar um medo suficientemente convincente. Chirone ponderou, percebendo que o gerador de ilusões carecia de interatividade. Ele explicou que, se as ilusões não reagissem, as pessoas facilmente perceberiam que eram falsas e não se assustariam. Ele mesmo só se assustou porque o Luoyan de Neide olhou diretamente para ele. O problema central era a falta de flexibilidade da máquina. Ao ouvir isso, Eruki calmamente declarou que poderia resolver o problema, surpreendendo Chirone e Neide. Eruki então apresentou sua ideia. Em vez de criar uma ilusão passiva, eles a programariam com a capacidade de prever e reagir às ações do alvo. Ele propôs aplicar a teoria de sistemas complexos, analisando padrões de reação e hábitos comuns para construir um programa inteligente. Para ilustrar, Eruki usou a rotina diária de Chirone como exemplo. O sistema poderia prever o momento em que Chirone olharia para a esquerda e imediatamente uma ilusão assustadora apareceria ali, olhando fixamente para ele. Quando Chirone fugisse em pânico, o sistema continuaria a oferecer opções de reação, como persegui-lo ou continuar a olhar, criando uma experiência mais aterrorizante e convincente. Chirone e Neide ficaram completamente convencidos e impressionados com este plano sofisticado. Eruki afirmou que isso era totalmente viável, pois os horários escolares de todos eram relativamente semelhantes e, no entanto, ele também enfatizou que, para implementar essa ideia, eles precisariam coletar uma enorme quantidade de dados. Após discutir a coleta de dados, Eruki continuou a analisar os desafios técnicos, apontando que eles não só precisavam de um espaço de armazenamento colossal, mas também de um método para transmitir o programa inteiro a várias máquinas simultaneamente. Ao ouvir isso, Neide percebeu que sua energia de trovão não conseguiria atender a este requisito. Em um impasse, Neide subitamente teve uma ideia e exclamou. Ele se virou para Chirone, sugerindo a possibilidade de usar energia ótica. Surpreso com a proposta, Chirone rapidamente se lembrou da palestra do professor Siena sobre como a energia ótica era o futuro da transmissão de informações. A empolgação se espalhou e Chirone e Neide acreditaram que poderiam usá-la como meio de transmissão de informações, criando uma ilusão perfeita.
No entanto, Eruki calmamente interrompeu a empolgação dos dois amigos. Ele considerou que apenas assustar o alvo com uma ilusão fantasmagórica não era suficiente e perguntou a Shirone se ele tinha outro plano. Se ele tinha outro plano. Obioros. Shirone confirmou. Ele havia diligentemente elaborado um plano mais detalhado em muitas folhas de papel. Shirone explicou que pretendia usar um truque psicológico complexo em vez de apenas um simples susto. Eruki e Neide inclinaram-se atentamente para examinar o plano meticuloso que Shirone havia preparado. Shirone estava um pouco apreensivo ao apresentar seu plano detalhado, mas Neide imediatamente quebrou o silêncio com um elogio entusiasmado. Ele admitiu que nunca tinha pensado em aplicar um método tão único à apresentação. Até mesmo o calmo Eruki afirmou que se este plano fosse bem sucedido, causaria um grande choque em toda a escola, fazendo com que todos mudassem completamente sua percepção. Com a aprovação dos dois amigos, Shirone ficou imensamente feliz. Sem hesitação, Neide rapidamente dividiu as tarefas. Ele seria responsável pela construção da máquina de projeção holográfica. Eruki programaria o software de previsão de movimento e Shirone prepararia a saída de energia fotovoltaica para a transmissão de dados. O grupo todo exultou de alegria, acreditando ter encontrado uma maneira de salvar o trabalho de pesquisa. No entanto, Eruki interrompeu o clima de celebração com uma questão prática. Ele revelou ter feito um cálculo preliminar da quantidade de energia fotovoltaica necessária para operar o plano. Diante da expressão pensativa de Eruki, Shirone perguntou, preocupado, sobre o número exato. Para executar o plano, Eruki impôs uma exigência técnica extremamente difícil a Shirone. Ele precisava que Shirone criasse uma fonte de energia luminosa 3 vezes maior que a potência atual e a mantivesse estável por 10 minutos. Essa exigência deixou Shirone atordoado devido à pressão excessiva. 10 dias depois, enquanto Eruki estava imerso no cálculo de equações de movimento e Shirone se dedicava a treinar para aumentar a energia luminosa, Neide entrou correndo na sala, ofegante. Ele anunciou, animado, que os cartazes promocionais que ele havia acabado de pendurar estavam causando um grande impacto. Eruki mostrou-se preocupado, pois o fato de terem incluído seus nomes nos cartazes atraíra uma atenção inesperada. Quando questionado sobre o número de participantes, Neide informou alegremente que mais da metade dos alunos da escola viria assistir. Essa notícia aumentou ainda mais a pressão sobre o grupo. Faltavam apenas cerca de 17 dias para a apresentação do grupo de pesquisa de ciência da alma paranormal, e o evento já havia se tornado um tópico de discussão acalorada por toda a academia. Os outros estudantes estavam todos ansiosos e tinham expectativas muito altas, curiosos para saber que surpresa o grupo de Shirone e Eruki traria. Maria caminhava sozinha pela estrada de pedra na academia. De repente, um estranho na escuridão perguntou-lhe sobre a próxima apresentação do grupo de pesquisa de espírito paranormal. Maria confirmou a informação e acrescentou que o futuro do grupo ainda não estava decidido. Se a apresentação falhasse, perderiam o laboratório. O estranho concordou que seria o fim do grupo, pois a sua era dourada já havia passado. No entanto, essa pessoa também se mostrou cautelosa, afirmando que não se devia subestimá-los. Ele enumerou os membros do grupo, incluindo Eruki com síndrome de Savant, Shirone, que uma vez expulsou um feiticeiro das trevas, e as habilidades inestimáveis de Neide. Outra voz interveio com um tom de escárnio, dizendo que, de qualquer forma, eles eram apenas estudantes de baixo nível e que o mais preocupante era o que aconteceria após a apresentação. A luta deste grupo de pesquisa subestimado parecia esconder um objetivo maior: tornar-se o segundo mestre de Istas.